a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Voltamos com a segunda parte do episódio especial para a gente eleger os maiores jogadores de cada franquia, mas antes de chamar o nosso convidado da vez, que veio, inclusive, né? Eu vou chamar minha parceira. Olá, Drica, como vão as coisas aí pelo lado sul? Muito calor? Olá, aqui é uma loucura, né, querida? Aqui é uma loucura. Um dia é 35, no outro é 13. Não há saúde que aguente, diga-se de passagem. Inclusive, hoje estamos gravando nessa terça-feira, fez quase 30. Amanhã vai fazer 35, quarta-feira. Na quinta-feira a previsão é 15. Então, assim, se eu não morrer nos próximos meses, provavelmente eu vou durar mais alguns bons anos. Mas o que me surpreende muito nessa noite de terça-feira, enquanto o Corinthians da Agatha Máximo joga, é o nosso convidado, né? Que ele veio. Isso já é uma grande surpresa pra gente, né, Agatha? Pois é, Drica. Lembrando que na semana passada, retrasada na verdade, né? A gente gravou com o Vitor Camargo a primeira parte desse episódio. Se você não ouviu, é só rolar o nosso feed que ele tá logo aí embaixo. Com o Vitor a gente falou dos maiores jogadores das franquias do leste. E hoje a gente recebe um nosso também amigo que some, não responde, mas tá aqui hoje devidamente edificado, Renan Ronche. Isso daqui pode parecer um lobby para que vocês voltem com o podcast de vocês, do qual eu mencionei várias vezes no episódio passado e provavelmente farei o mesmo nesse episódio. E não é uma mera coincidência, viu, Renan? Como você está? E que dia que sai episódio novo do Na Era do Garrafão? Boa noite, Agatha. Boa noite, Drica. Olá a todos os ouvintes. Primeiramente, eu queria pedir desculpas ao meu amigo Vitor Camargo, que também está bravo comigo, porque eu também não respondi ele recentemente no WhatsApp. Quero dizer o seguinte, eu quero defender as pessoas que somem no WhatsApp. Se você que está ouvindo some no WhatsApp, tá tudo bem, tá? A nossa bateria social, quando a gente fica adulto, ela vai murchando, a gente fica esquecido. Então, assim, eu defendo essa prática, eu sou a favor dessa prática, mas se vocês me chamam, eu venho, porque o NBA das Minas até hoje ainda é o meu podcast de basquete preferido desse país. Inclusive, é a minha quinta participação nesse podcast, tá? Então, rumo a mais 5, tá? Podem continuar me chamando. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu juro que estarei aqui. Nossa, já faz tudo isso? 5? Agatha, o que a gente pensa da vida? Trazer ele 5 vezes aqui? Não sei. Pois é. Não Os sei o que acontece. haters estão lutando cada vez mais, né? O que eu tenho pra dizer. Tá, mas você não respondeu a pergunta da Agatha. Quando é que sai um episódio do Na Era do Garrafão? Olha, primeiramente eu preciso responder o Vitor, né? Preciso responder o bom dia do Vitor. Depois que eu responder o bom dia do Vitor, talvez a gente possa retomar aí o Na Era do Garrafão. Mas assim, ele não está enterrado, né? Um dia ele pode voltar, por que não? Não é mesmo? Só tá desmaiado, né? Tudo bem. Tá na criogenia, né? Quem nunca, não é mesmo? Teve aquela fase de hibernação ali. Gostaria de ter. Não no NBA das Minas, mas em outras coisas. Enfim. Bom, o Renan... Renan, eu tenho uma dúvida antes da gente começar. É Ronchi ou é Ronk? Drica, você é minha amiga há 4 anos, você me pergunta isso no dia 22 de agosto de 2023, na minha quinta participação. É a quinta vez que você me anuncia e você não sabe meu nome. Eu te chamo de Ronk. Mas, enfim, se não for, foda-se. Vai continuar chamando de Ronk. É Ronchi, mas tudo bem. Você pode me chamar de Ronk, não tem problema. Obrigada. É bom mesmo, porque sabe que eu sou simpática ao teu time, senão já rogo uma praga pro teu time. Bom, mas o Renan Ronk chega aí pra gente completar, né, aquela seleta lista que começamos na semana retrasada com o Vitor, e hoje a gente vai fechar com a Conferência Oeste para eleger aí o que pra gente são os maiores de cada franquia. E como nós aqui somos boas anfitriãs, vide a quinta participação de Renan, quem vai começar vai ser você, Renan. E hoje eu tô torcendo pra gente não errar a ordem alfabética, eu escrevi um por um aqui, eu espero que dessa vez eu não erre. Vamos começar com Dallas Mavericks.
Mavericks. Disclaimer, Drica, pro Renan, porque eu duvido que ele tenha ouvido o último episódio com o Vitor. Também. Caso Eu errei, na tivesse verdade. ouvido, ele teria ouvido, inclusive, os apelos do Vitor para que ele fosse respondido no WhatsApp, né? Não, apelos e o chamamento pra guerra, praticamente, né, do Vitor. Sim. Sabe que, só pra te avisar, Renan, vai ter um próximo aí com vocês dois pra gente fazer um check, assim, nos melhores. Mas, enfim. Nossa, a gente vai sair na mão virtualmente, com certeza. Essa era a ideia. Foram falas bélicas ali, mas a gente vai resolver tudo isso em um episódio em que os dois estarão juntos. E aí, Exato. que vença o melhor, o mais forte, o mais eloquente. Faremos a mediação. convincente. Ou apimentaremos ainda mais aí o confronto. Mas, enfim. Mas, Renan, a questão é, até pra te dar esse disclaimer, é óbvio que a gente vai falar de quem é o maior jogador, mas a gente falou no último episódio também de jogadores adjacentes, né? Aí um top 2, 3, às vezes é preciso falar de jogadores que foram muito importantes, mas não figuram tanto ali no top 10 e tudo mais. E regra principal, ele precisa ter sido um bom jogador no time. Por exemplo, não adianta falar que o Michael Jordan foi o maior jogador do Wizards só porque ele jogou por lá. Ele não foi tão importante no Wizards quanto ele foi no Bulls e assim por diante. Fechou? Fechadíssimo. A Agatha já tá começando a defender o dela. Eu senti, tá? Eu vi o objetivo disso tudo. Né? Tu entende por que dessa... Enfim, vamos lá. Dallas Mavericks, Renan. O Dallas Mavericks, com todo respeito ao torcedor do Dallas Mavericks, não é exatamente um time que tem uma história gigantesca, né? Então a resposta é muito fácil, do primeiro. O time teve um bom time ali nos anos 80, né? Então teve aquela época que tinha o Mark Aguirre, o Derek Harper, o Rolando Blackman, são todos jogadores muito bons aí dessa época, mas eles têm agora um menino aí, né, que deve assumir aí, pelo menos o número 2, com certeza vai assumir, talvez a número 1, jamais saberemos, né? Vamos ver aí se consegue trazer um título para Dallas, que é Luka Doncic, mas a resposta ela é Dirk Nowitzki, né? O alemão jogou aí 20 anos no time e no ano que eles foram campeões, é uma das corridas dos playoffs mais impressionantes de todas, né? Porque eles eliminaram o Thunder de Agatha Máximo, que tinha Kevin Durant e Russell Westbrook. Até elevou o tom de voz. O San Antonio Spurs de Tim Duncan, o Lakers de Kobe Bryant, o Miami Heat de LeBron James. Aquela campanha é uma das coisas mais absurdas e só por isso eu acho que ele já merece essa posição, né? O Dirk, que era minha escolha também, foi introduzido ao Hall da Fama agora, né? Nesses últimos dias. Tem até nome de rua em Dallas, então só por aí a gente já tem uma noção do tamanho dele, né? Eu acho que é unânime, né, Agatha? Algumas coisas, alguns times e franquias a gente não tem muito o que desenvolver e também não causa muita controvérsia entre os brothers aqui no podcast. Mas você mencionou o meu top 4, Renan. Você colocaria nessa própria ordem que você falou, sendo obviamente Dirk em primeiro, Mark Aguirre em segundo, Derek Harper em terceiro e Rolando Blackman em quarto. Essa é o meu top 4, inclusive. O Mark Aguirre em segundo, com certeza. Eu acho que terceiro e quarto tem debate, mas eu gosto, concordo com você, Agatha. Vou ser um cavalheiro aqui, vou concordar com a sua ordem. E hoje eu não cometerei erros, viu, Drica? Hoje eu entrarei no momento em que devo entrar para falar dos times e agora é hora do Denver Nuggets, né? Pelo que me parece, seguimos aí com a ordem alfabética intacta. Esse já é um time que cabe em interpretações e cabe em opiniões diversas, né? Eu falo isso porque tem jogadores notáveis que foram importantes para a franquia, por exemplo, o Carmelo Anthony, a gente falou dele no Knicks, mas eu acho que é difícil não falar dele no Denver, apesar de, para mim, ele ficar em terceira, quarta posição. Existe uma conversa aí de Alex English, né, como um primeiro ou segundo, mas para mim já é realidade Nikola Jokic. Concorda? Eu botei Jokic e Alex English, um top 2 aí.
Eu lembro que essa discussão era muito. Assim, eu acho que ano passado matou, né? Ano passado deixou qualquer discussão no chinelo. Depois de levar o time a um título inédito, depois de 2 MVPs, acho que agora não sei se ainda existe essa discussão. Eu acho que o Jokic já é o número 1. Mas eu acho que mesmo antes dessa temporada, eu já colocaria ele como número 1. Onde ele já tinha, ainda não tinha levado uma final, já tinha chegado numa final de conferência, né? Mas ele já tinha 2 MVPs, e aí eu acho que tinha bastante debate com o Alex English, né? Que ele jogou aí, acho que anos 80 inteiro no Nuggets, e foi um dos melhores pontuadores aí da NBA nos anos 80. Eu também colocaria, acho que o Carmelo em terceiro. Gosto muito da história do David Thompson, assim, acho que esse é um dos pontos que eu e o Vitor nos abraçamos e retomamos a nossa amizade, porque foi o ídolo do Michael Jordan, né? Um jogador que teve problemas aí com lesões, com drogas, então infelizmente ele não é muito reconhecido. Acho que seria meu número 4 ali. Mas eu acho que eu iria nessa ordem aí. Eu colocaria o Jokic e o English aí logo atrás dele. E para criar até um debate em torno de um outro nome, porque óbvio que o Jokic é o principal jogador desse time atual, um time que é campeão, mas esse time não seria esse time se não fosse pro Jamal Murray. E eu acho que a gente também precisa começar a falar um pouco mais dele nesse top 5, vocês não concordam? Aí você foi Ousada. polêmica, né? Ousada e alegre. Eu não sei se eu concordo não, Agatha Máximo, mas aí eu acho que pesa muito tempo de carreira, né? Porque o Jamal Murray, ele ainda é jovem, ele teve aquela pausa lá quando ele teve as lesões. Então, assim, se compara com o Alex English, mesmo o Denver Nuggets de lá atrás, quando tinha o Fat Lever, mas são caras que jogaram uma década no time, né? Então eu acho que tem que dar mais uns aninhos aí pro Jamal Murray. Eu acho que ele está escalando, concordo 100% com você da importância dele nesse título agora, acho que ele já está na história do Denver Nuggets. Colocaria num top 5, então, pelo menos. Quinto lugar muito lutado, talvez. Talvez, mas eu sou difícil, Agatha. Eu acho que ele ainda precisa me convencer um pouquinho mais aí. Difícil pra escolher jogadores, né? Enfim. Isso! É bom ser amiga dos convidados, né? A gente dá pra soltar umas coisas por aí. Ah, dá, Drica? Posso soltar? bom você Olha, ficar quieto. Você é visitante aqui, hein? Você é visitante aqui, você fica quieto. Gol do Corinthians, tá? Só isso que eu queria dizer no meio desse podcast. Renato Augusto? Gil. Ó, milagres. Gente, Bom, a visita é palmeirense. Vamos parar de falar essas coisas, né? Deixa ela. Minha mãe também tá sofrendo em casa, eu compartilho da dor e do sofrimento dela. Golden State Warriors, minha gente. Stephen Curry. Eu coloquei aqui um asterisco, uma menção honrosa para Rick Barry. A gente entra num ponto que também foi uma discussão no episódio anterior, Renan, sobre franquias que mudaram de lugar, né? Levando em consideração que o Golden State já foi de São Francisco, existe também toda a problemática em torno de Will Chamberlain. Porque é preciso falar de Will Chamberlain, apesar de eu ainda achar que é Stephen Curry em primeiro lugar, esse seria meu top 3. Stephen Curry, Will Chamberlain e Rick Barry, seguido de alguns jogadores importantes, como Paul Rising, mas eu também traria pra cima um pouco aí, talvez no top 5, Klay Thompson. Agatha, se você me permite, se vocês me permitem a polêmica, eu coloco o Klay Thompson acima do Wilt Chamberlain na história do Warriors, não por ser um jogador melhor, acho que o Wilt é um jogador melhor, mas a gente tá falando da importância de cada jogador na história do time, né? E o Wilt Chamberlain, embora inegavelmente talentoso, foi um problemaço no Golden State Warriors, saiu de lá chutado, trocado por qualquer coisa, e o time foi campeão sem ele, né? Enfrentando ele nas finais, se a memória não me falha, as finais de 76 foi contra o Wilt Chamberlain e o Warriors ganhou, acho que foi alguma coisa assim. Não, mentira, acho que foi 67 a final e o Chamberlain ganhou, mas assim, o Wilt Chamberlain, ele acabou saindo como uma persona não grata ali do Warriors, né? Enquanto o Klay Thompson é muito importante para a história da franquia, por ser ali talvez o melhor jogador, depois do Curry, né? O melhor jogador jogando sem bola, talvez, da história da NBA, passa muito pelo Klay Thompson. Então, o meu top 3 seria o Stephen Curry, o Rick Barry que também tinha fama aí de não ser um jogador muito querido, mas trouxe um título ao Warriors em 75, e eu colocaria o Klay Thompson na frente do Chamberlain por esse motivo. Drica. Muita ousadia aqui hoje. Muita ousadia.
Eu entendo a, a explicação, né, do Renan, e aí já vamos entrar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o OKC e a gente vai voltar a ter algumas discussões. Mas eu entendo, porque, né, o Klay Thompson fez parte aí de uma dinastia. Mas eu não sei se eu teria essa coragem, na verdade, se alguém chega pra mim e fala Klay Thompson ou Will Chamberlain, quem fica acima aí? Por mais que tenham tido problemas, por mais que a gente esteja falando dessa situação que a Agatha trouxe e que a gente trouxe no episódio passado com relação ao Hornets, mas eu não sei se eu teria essa coragem, pelo peso do jogador, né? Enfim, não sei. Agatha, você iria... Quem botaria na frente? Eu ainda coloco o Will Chamberlain na frente de Klay Thompson. Coitado, né? Um grande jogador que não ficou em primeiro lugar em nenhum dos times que jogou. A gente ainda vai falar dele mais uma vez, né? Ainda vai falar dele no Lakers, provavelmente. Mas, então podemos dizer que o nosso top 4 seria Stephen Curry, Will Chamberlain, Rick Barry e Klay Thompson, devido às controvérsias aí. Cada um colocaria No uma ordem lugar, né? diferente. Stephen Curry é a unanimidade no primeiro lugar. O resto, cada um tem uma coisinha pra mexer pra lá e pra cá. Tá, beleza. Estamos alinhados. A Agatha disse que ia saber a hora dela entrar. Veja bem. A Agatha apagou, desmaiou? Não soube Será lidar com- que saiu o empate? Será que saiu o empate? Meu Deus, eu tava falando no mudo? Você tava Tava. falando tudo. Oh, Glória, porque eu entrei na hora certa, mas eu falei no mudo. Meu Deus do céu. Eu ia falar que eu acertei o tempo de entrar, mas na verdade eu errei, então parece. Mas vamos falar de Houston Rockets, porque muita gente colocaria James Harden aí num top 10. Eu não coloquei James Harden nem no meu top 10. Diga-se de passagem. Que isso, Pra mim- Agatha? Meu Deus, Que isso? ela veio muito Não ousada coloquei. hoje. Ela tá Que muito ousada. isso? Não coloquei, sinto muito. Pra mim, o primeiro jogador, obviamente, é Hakeem Olajuwon. Eu acho que pra vocês também. E aí, eu queria dizer, quem vocês tirariam desse meu top 5 pra colocar James Harden? Segundo, obviamente, Moses Malone. Terceiro, Elvin Hayes. Quarto, Calvin Murphy. E assim, competindo muito bem com Clyde Drexler nessa posição aí. Entre quarto e quinto, eu fico em dúvida em quem eu coloco. Meu top 5 é esse. Não inclui James Harden. Eu coloco, eu pego o seu top 5, abro uma posiçãozinha ali entre o 1 e o 2 vira 3, o 3 vira 4, 4 vira 5, 5 vira 6 e o James Harden vai pra posição número 2. Todo respeito aí ao Moses Malone, né? Mas o Moses Malone, o auge dele não foi no Rockets, né? Ele levou o time a uma final em 81, mas pra mim, assim, por mais que ele não tenha chegado numa final, acho que o James Harden fez mais do que qualquer jogador não chamado Hakeem Olajuwon. Parou pro Golden State Warriors do Curry, né? Era um time que poderia muito bem ter sido campeão ali em 2018, perdeu nos detalhes para um time histórico. Eu sei que você tem raiva desse vocês duas, né? Tem raiva desse barbudo que ama demais, que é baladeiro demais, mas para mim ele é número 2 do Rockets. Eu não vou dizer que eu gosto dele, né? Não vamos aqui ser falso. Meu mantra é ser uma pessoa verdadeira. Não gosto dele. Drick, eu lembro muito dos nossos debates de trocar o Jaylen Brown pelo James Harden. Mas jamais, nunca na história desse país, por mim, ele pode ir pra China e ficar lá, que não tem nada com isso. Falando em China, o homem falou bastante coisa na China, né? Calma lá que a gente ele vai tá falar. vivendo, né? Ele tá vivendo na China. Nós vamos dedicar um Criticou episódio a todo James Harden, que foi mundo. multado, né? Ele foi multado pela NBA, inclusive, hoje, ontem, não sei. Recebeu. Agatha, inclusive, Drica, eu acho, inclusive, que a Agatha seria uma grande amiga de James Harden, porque eu não sei se ela ainda é assim, mas ela era baladeira igual ele, ela curtia ali uma rave. A menina tá amando, né? A menina ela tá amando. ela tá então, amando. mas ela entendi. continua gostando de uma rave, né? De uma coisinha assim. Entendi. Mas ela tá amando. Então, Eu tô numa fase caseira. tá mais. Se um dia eu fui dentro da casa baladeira, de não sei, não era eu. Entendi. Minha irmã gêmea. Brincadeira, ainda saio, tá? Não estou Sai. presa em casa. Sai, mas Longe ela tá mais de disso. boa. Mas não sei se eu seria amiga de James Harden. Uma pergunta difícil, mas fato é que ele está devendo aí 100 mil reais, né?
Foi multado. 100 mil Reais reais? não, dólares. Dólares. Ah, 100 bom. mil dólares, 100 mil dólares. Valor que poderia vir a calhar pra Larissa Manoela nesse momento, né? Coitada. Mas terá que fazer pagamento por dizer. As pessoas estão sendo condenadas por dizer a verdade. Isso eu não concordo. Nossa, Agatha, você soou tanto um apoiador político aí, um pouco mais Não diga exaltado. isso, não diga Ai, isso. Ai, que não. muito mimimi, né, Ai, Agatha? Você não para, acha credo. isso? Vamos continuar na pauta. Deus me livre. Deus me livre. Vamos continuar na pauta. Então, por mais que eu não goste do James Harden, e, obviamente não trocaria meus jogadores por ele, mas eu coloquei ele na segunda posição aqui também. Não necessariamente, nossa, um senhor. Ele é um ótimo jogador, claro. Mas eu acho pelo que ele representa para o Houston Rockets, né? Que é aquela coisa de identificação, do que fez, sim, né? Não levou a título, mas enfim, fez muito e provavelmente é o que terá feito mais pelo Houston Rockets aí nos próximos anos, porque, né? A gente sabe quem tá lá comandando aquele time e vai dar errado em algum momento, né? Mas eu coloquei ele em segundo. Hakeem Olajuwon, obviamente, em primeiro, e eu botei ele ali com um asterisco como a minha menção honrosa. Então, dessa vez eu vou, infelizmente, Agatha, vou ter que dizer que eu vou ficar do lado do Renan. Meu Deus do céu. Que fazem. Que fase. Não. É complicado tá Perdi o certo sempre. controle, perdi totalmente o controle da minha vida. Isso aí é Isso culpa que de Brad acontece. Stevens. Desde que o Marcus Smart foi embora, eu perdi o controle da minha vida. Vamos para Los Angeles Clippers. Renan, eu coloquei aqui, vou já adiantar porque eu só botei um jogador e nada mais. Eu botei o Chris Paul. Renan. Vamos lá, eu acho que existe um. Eu não sei, existe um trio pra mim que é Chris Paul, Blake Griffin e o Bob McAdoo. Acho que o Bob McAdoo eu colocaria em segundo, até, porque ele foi MVP da NBA jogando pelo Clippers, que na época era o Buffalo Braves. Eu acho que a gente pode até discutir se Paul George ou Kawhi até já arrisca, já escala esse top 3 aí, do jeito que a Agatha está ousada e alegre, pode ser que ela seja ousada nisso, mas eu acho que ainda não. E eu concordo, eu coloco o Chris Paul como número 1. Chris Paul, dos 6 anos que ele jogou lá, foi quando efetivamente o Clippers ganhou o respeito, né? Porque ele era muito visto como um time que não tinha exatamente o respeito das pessoas, né? E em todos os anos que ele esteve lá, eu acho que ele teve num top 5, 6 de corrida para MVP, acabou não conseguindo nem chegar numa final de conferência, mas eu acho que ele colocou o Clippers no mapa, então eu colocaria o Chris Paul como meu número 1 aí da história do Clippers. Eu coloquei, aqui interessar, eu coloquei Bob McAdoo em primeiro, coloquei Chris Paul em segundo, justamente pelos motivos listados por você, né? E fiz uma menção honrosa a Elton Brand, né? Apesar de ele ter saído da forma como saiu, ter ido pro 76ers depois, é o all-time leader em rebotes ofensivos, né? Então, eu acho que é importante a gente mencionar o homem. Top 3, será? Eu gosto do Elton Brand, eu acho que eu gosto mais do Paul George do que o Elton Brand, sabe? Assim, o Paul George é um rapaz meio desrespeitado ali, mas pô, botou o time numa final de conferência. Eu acho que eu gosto mais do Paul George do que dele, mas eu gosto dele também. Perfeito. Agora, a gente vai Vamos para o provavelmente lado ruim das discordar, né? coisas. Eu gosto. Vamos falar de Los Angeles Lakers, porque é preciso falar vez ou outra desse time. Não gostamos, E mas entendemos a necessidade, né? Falar de história, não sei pra que falar de Lakers, né? Quase não tem. quase não tem, né? Quase não tem título, quase não tem jogadores importantes no seu roster. E talvez, dentre todos os times da NBA, esse seja o mais difícil de fazer o top 5. Um top 5 em que a Sem gente dúvida. concorde 100%. Porque, enfim, Kobe Bryant tem sua horda de fãs, Magic Johnson tem sua horda de fãs, Kareem Abdul-Jabbar traz outra galera, né? E aí ainda temos correndo por fora Will Chamberlain, Shaq, que por diversas vezes eu acho que é um cara muito apagado, levando em consideração tudo que ele fez no Lakers na época em que estava com Kobe Bryant, né? Muita gente fala Kobe Bryant era, mas Shaq foi muito, muito importante e por algumas vezes até mais importante em alguns momentos do que o próprio Kobe. Então esse
É o meu top 5, tá? Queria dizer que meu top 5 é esse. Mas, pra mim, o jogador mais importante da história do Los Angeles Lakers é Magic Johnson. Pra além dos títulos, é um dos jogadores mais importantes da NBA. É o cara que fez a NBA ser o que ela é hoje. E extra quadra também, né? As questões que ele tocou, a questão do HIV e outros fatores tornam pra mim Magic Johnson o jogador mais importante da história do Los Angeles Lakers. Mas tem um outro jogador que eu vou já jogar aqui também. Na verdade tem dois, né? É tanta gente. Jerry West, pra muita gente é o logo da NBA, né? Fica aí sempre esse ponto de interrogação. E George Mikan, que foi a primeira grande superestrela da NBA. E acho que se a gente vai falar de primeira superestrela, é importante também mencioná-lo dentro de uma lista de top alguma coisa do Lakers, né? Eu vou já emendar a minha, daí a gente deixa o Renan fechar. 5. Magic Johnson, nessa ordem. Magic Johnson. Em quinto? Não! Primeiro! Ah, bom. Tá maluco? Eu dei um grito aqui, tá? O ouvinte me peço desculpas. Alguém botou Magic Johnson na 5, a gente teria um problema aqui. Pelo amor de Deus. Eu perdi o controle da vida, mas também não é tanto assim, né? Vamos manter uma sanidade. Magic Johnson, Kobe, Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain e Jerry West. Esse foi o meu top 5. Olha só, acho que todos concordamos todos que Magic Johnson é o número 1, que eu já achei que não teria concordâncias aqui. O próprio Magic Johnson colocou o Kobe como o melhor daí, na opinião dele, mas eu discordo do Magic Johnson pelo argumento que a Agatha trouxe, pela importância dele em transformar. Eu acho que ele é quem transformou o Lakers nesse colosso que ele é hoje, né? Nesse time das estrelas. A série da HBO, inclusive, lá tá justamente retratando essa história. Então eu concordo, eu coloco o Magic na posição número 1, coloco o Kobe na posição número 2. Na posição número 3 eu coloco o Jerry West, que apesar de retratado como maluco por essa mesma série, ele tem toda a história ali na era em tempos das estrelas ali, de ser o senhor Los Angeles Lakers, então coloco ele na posição número 3. E nas duas últimas ali, vou colocar Shaq, Kareem Abdul-Jabbar, não sei que ordem, tanto faz, eles podem empatar ali em quarto e quem sobrar fica em quinto. Coloco eles na frente do Wilt Chamberlain por uma questão também de tempo, o Wilt chegou no Lakers, foi campeão no Lakers, mas mais pro fim da carreira, também teve os problemas dele em Los Angeles, né, então eu acho que... problema em todos os lugares, né, no caso. Era um homem problemático, vamos dizer assim, né, de homens problemáticos você entende bem, né, Drica? Mas então, voltando aqui à pauta, era um homem que tinha seus problemas ali, né, então eu acho que o Shaq e o Kareem acabam sendo mais importantes aí pra história da franquia. Calma que eu fiquei abalada. Falando em projetos criogênicos que estão congelados, eu e Renan temos um vídeo muito interessante sobre a série do Lakers, né? A gente falou sobre as séries que estavam sendo feitas, muitas delas já saíram, e acabou de sair a segunda temporada de Winning Time, que é a série da HBO, que é uma série mais dramatizada, né? Não é óbvio que é documental, porque conta a história do time nesse período, mas é sobre um ponto de vista muito específico do diretor e, enfim, dos roteiristas da série, em fazer tanto a história ser de um jeito, quanto os jogadores e os personagens que circundam a série, mas ainda assim é uma série que vale a pena, né, Renan? E eu acho que a gente poderia voltar, inclusive, para fazer um verdadeiro ou falso da segunda temporada. O que você acha? Fica aí o convite. Eu acho ótimo. Ainda tens a senha? Opa, com certeza. Inclusive tá rendendo dinheiro, tá, Agatha? Nós temos 50 centavos de dólar aí pra dividir. Olha! Larissa Manoela que se Não podemos tirar, infelizmente, acho que é $100 pra cima, mas ele tá lá. Ai, que ricos. Perfeito, vai sair vídeo então, aí vamos pra meta de dobrar toda a arrecadação que já tivemos, né? Não, acho que não vai ser muito difícil, né? Não subestime o poder da monetização, ou a falta dele. Memphis Grizzlies, gente. Memphis Grizzlies é o nosso próximo da lista, se não errei de novo a ordem alfabética. Alguém quer começar? Eu botei aqui o Marc Gasol, e apenas. Ja Morant, quem sabe daqui a um tempo. Eu gostaria de ser polêmico nessa, eu posso ser polêmico? Pode?
Fale, por favor. Você vai falar Zach Randolph, Renan? Eu vou falar o seguinte, Jamoran não senta nessa mesa ainda de top 3. Não. tá? Lá no futuro. Quem sabe, né? Se parar de Exato. fazer merda. Senão, Exatamente. Temos aí Marc Gasol, temos aí o irmão dele, colocaria Zach Randolph em segundo, Paul Gasol em terceiro. Em quarto também não colocaria ele não, gosto mais de Tony Allen, gosto mais de Mike Conley, não acho que ele senta nessa mesa ainda não. também Concordo acho que com ele ainda não vocês, senta concordo. nessa Eu acho mesa. que coloco também Marc Gasol, coloco o Zach Randolph em segundo e Paul Gasol em terceiro. Esse é meu top 3. Olha aí, nós concordando em tudo, nós somos muito Meu sensatos. Deus, né? que surpreendente, né? Ai, achei que ia ser mais polêmico. Meu Deus. Algumas coisas são mais fáceis que outras. Eu vou chegar em momentos em que eu vou defender com unhas e dentes o primeiro Mas a gente colocado. já sabe Ah, qual é o... Aliás, eu tenho Onde dois será momentos que aqui vai que eu até ser, né? botei asterisco aqui. São dois, tá? Eu tenho São certeza dois que eu sei times. quais são os dois. Eu tenho certeza que eu sei quais são os dois. Vai, Agatha, que é você. Mas chegou a hora de Minnesota Timberwolves. Nossa, Um outro- chegou a hora de quebrar a cabeça, né? Kevin Garnett. Exatamente, eu ia falar, um outro time que tem um problema com história, né? O problema é justamente não ter a Inclusive, um abraço história. ao Rodrigo, né? Que abraço. talvez já seja o número 2 ali, porque eu não sei se, não sei se tem alguém que fez mais que ele pelo Minnesota Timberwolves. assim. Eu ia falar isso. Rodrigo, obviamente, está no top 5 all-time players do Minnesota Timberwolves, mas top 1 também acho que a gente vai concordar em gênero, número e grau, que é Kevin Garnett. E segundo lugar eu coloquei Kevin Love. Quem vem comigo nessa? Tô pensando aqui, será que o Karl Anthony Towns já não merece uma posição número 2? 2? Acima de Kevin Love, você Eu tô diria? tentando lembrar de gente importante no Timberwolves, mas não tem, né? Meio que a galera Não há. A galera que é importante ficou tipo 2, 3 anos, né? Sam Cassell, a galera ficou meia dúzia de período de tempo e já vazou daquele lugar. Jimmy Butler, Minnesota é um lugar meio abandonado, né? Vamos dizer assim. Eu acho que Kevin Love e o Karl Anthony Towns, sim, são as Eu próximas acho que opções. fecha um top 3 bom. É, A gente exato. joga o Rodrigo pra quarto daí. Rodrigo fica em quarto, gostei. É bom. Mas Então, eu ainda acho que eu colocaria o Karl Anthony Towns na frente do Kevin Love, assim, porque eu acho que ele teve aquela grande conquista do play-in como um jogador importante, né? Então, pro Timberwolves isso é muita coisa, né? Então, não sei. Daqui a pouco o Anthony Edwards vai passar na frente de todo mundo, mas enfim, daqui a pouco. Logo menos. Pelicans. Esse é um outro time Ela até que suspirou. Chris Paul é um grande candidato ao número 1, né? Eu ia perguntar se o Chris Paul conta, né? Porque ele era do New Orleans Hornets. Ele conta? Então, isso foi A uma pauta da semana anterior. problemática, né? O Vitor veio para falar de Charlotte Bobcats, e aí muito se disse, mas pelo que eu vi na internet ao fazer minha pesquisa, muita gente considera. Então, eu acho que a gente deve considerar, porque a voz do povo é a voz de Deus. Boa. E levando em consideração isso, eu acho que briga diretamente com o Alonzo Mourning, né? Não, mas o Alonzo Mourning não é de Charlotte? Vale tudo? Vale tudo? Vale tudo de Charlotte? Agora eu fiquei confuso. Porque se a gente pegar só a cidade de New Orleans, se pegar a época do New Orleans Hornets, aí o Alonzo Mourning não entra, né? Que o Alonzo Mourning era dos tempos de Charlotte Hornets. Eu já acho que você está jogando com o regulamento debaixo do braço, Agatha Máximo. A Agatha ficou até muda. A Agatha, sei lá, saiu o segundo Pra variar, gol, estou falando no mudo. Aqui estou. Eu ia falar, então beleza, já que não é permitido a ousadia, vamos ser mais conservadores. Diga, Renan, seu top 3. Eu acho que é o Chris, considerando New Orleans, né? Eu acho que é o Chris Paul, pelo que ele tem uma temporada em que discutivelmente poderia ter sido um MVP ali no ano que deram pro Kobe Bryant. Foi uma temporada muito forte, caiu só pro Spurs nos playoffs. Em segundo lugar, colocaria o Anthony Davis. Não acho que fez muita coisa lá também, mas também é um time que não tem exatamente muita história. E depois, eu não sei se já não vale aí
sei lá, um Baron Davis, um Drew Holiday, alguma coisa assim, né? A galera que jogou nesses tempos aí. Eu não sei, acho que tá na hora do Zion Williamson fazer umas coisas lá, né? Eu gosto que, assim, com todo o respeito, né, os torcedores do Pelicans, quando o convidado começa a caçar nomes pra fechar o top 3, é porque o negócio tá feio, entendeu? Pois Tá é, minha gente. complicada a situação. Mas Chris Paul e Anthony Davis, acho que todo mundo concorda, né? Aí o terceiro, sei lá, vocês que estão ouvindo, escolham aí o terceiro lugar. Eu não sei, também ninguém fez nada muito relevante lá, né? Mas acho que o Não, Drew é mais Holiday é um bom por nome. ter destoado um pouco, assim, eu acho, né? Não é nada que, nossa senhora, enche os olhos. Enfim. Agatha Então Massa, vai, Drica, chegou a hora que você queria. É hora da na polêmica? verdade era a sua vez, mas eu vou, tá? Eu vou, porque esse eu sei que é o primeiro ponto que ela vai defender com unhas e dentes, obviamente, afinal estamos falando de Oklahoma City Thunder. Mas peraí, vamos criar uma regra aqui. Com Não ou vale sem Seattle Seattle? Supersonics. Tá. Eu ia falar que vale. Não. Então vamos fazer duas. Uma É só isso que eu ia com sugerir. Oklahoma É isso e que eu ia outra sugerir. englobando o Seattle. Vamos lá. Tá bom. Primeiro só Oklahoma City Thunder. Vai, Renan, eu vou deixar vocês falarem primeiro. Porque depois eu vou ter que fazer o meu papel, né? Eu coloquei o Russell Westbrook, tá? De verdade, assim, botei um asterisco no KD só pra te azucrinar, na verdade. Mas pra mim é o Russell Westbrook. Muito bom. Pra mim, eu sei que o coração manda dizer Russell Westbrook, porque a saída do nosso amigo Kevin Durant foi um tanto quanto conturbada. Mas eu vou colocar Kevin Durant. Eu vou ser aliás, eu vou colocar dois amigos da Agatha. Eu vou colocar o Kevin Durant em primeiro, vou colocar o James Harden em terceiro. Se ela não coloca o James Harden no Rockets, imagina no OKC. Vai colocar ele em 58º, mas eu vou colocar eles três. Você já comprou seu colete à prova de balas e socos pra encontrar a Agatha Máximo no próximo? Eu mudei de endereço. Ela não tem meu endereço, senão teria Sabe uma que você vai bomba encontrar ela atirada inevitavelmente aqui. em algum momento, né? Em algum Pois é. momento você vai encontrar ela. Só isso que eu O quero. bom, o que ajuda vocês no retrospecto é que, se a gente for levar em consideração apenas Oklahoma City Thunder, existe pouquíssima história, né? Pra ser contada. E levando isso em consideração, provavelmente coloco James Harden ali em terceiro ou quarto lugar. E eu coloco em terceiro ou quarto lugar porque eu tô deixando uma vaguinha aberta. Eu preciso deixar uma vaguinha aberta, porque Já? a dinastia Não, da parou. qual eu Parou de venho... graça. Parou da de qual graça. eu venho antecipando está próxima de acontecer. Ainda não estou colocando, tá? Não estou Parou colocando. de graça. tá. Mas a gente Achei que pode ela já ia- refazer esse episódio daqui uns 2, 3 aninhos. E talvez esse ranking tenha novos nomes compostos aí, muito, muito bonitos e canadenses para serem mencionados. Eu tinha certeza. Mas eu vou deixar, obviamente, Russell Westbrook em primeiro lugar. Não pelo basquete, em comparação com Kevin Durant, obviamente, mas pela importância e pelo respeito com que ele tratou a franquia durante todos esses anos. Kevin Durant em segundo. É o que eu posso fazer. Mas É o que eu posso entregar hoje, né? Ok. se a gente coloca o Supersonics no balaio, a gente vai falar dos dois juntos ou a gente vai separar, já que estamos falando de... Não, agora, assim... Eu sou a favor de separar. Eu sou separatista. Então vai. separemos. Tal como a Drica é do Sul, eu sou a favor de separar aí o Para. Eu começo, então. Eu vou dar o ar da graça e vou ser um pouco clubista também. Porque Seattle Supersonics é Oklahoma City Thunder e eu me reservo o direito de ser clubista nesse ponto. É óbvio que Gary Payton, pra mim, é o primeiro colocado. Coloco o Spencer Haywood em segundo e, diferente do que a maioria das pessoas provavelmente faria, vou colocar Shawn Kemp em terceiro. Nossa, tá aí um top 3 que eu discordo em gênero, número e grau. Aí, finalmente chegamos. Chegamos nele. Qual é o seu top 3 do Seattle? Eu coloco o Jack Sikma em primeiro, porque eu acho o Jack Sikma um jogador muito subestimado. Pra quem não sabe quem era o Jack Sikma, vai procurar fotos dele no Google, vai falar, até parece que esse cara era bom, porque ele não tem cara de ser um bom jogador, mas ele é um pivô subestimado aí, ele era muito versátil, ele era muito moderno pros anos 70, foi um cara muito importante aí no único título que o Supersonics teve,
eu não me lembro agora se era 78 ou 79, foi um desses 2 anos aí. 79. 79, muito bom, então ele foi aí talvez o jogador mais importante desse título, então pra mim ele entra em primeiro. Colocaria o Gary Payton em segundo, porque realmente era um cara muito talentoso, também acho subestimado, jogou ali nos anos 90 e pra mim ele é umas 3 vezes melhor que o John Stockton foi, tá? Eles jogaram juntos ali, as pessoas amam o John Stockton porque jogou 30 anos e deu 1 milhão de passos, o Gary Payton era muito melhor que ele. E na posição número 3, eu acho que eu colocaria, cabe um Ray Allen, cabe um Fred Brown, mas eu acho que eu colocaria um Ray Allen, ele jogou pouco tempo, mas ele foi bem intenso ali no Supersonics, né? Então, acho que não, tem o Sean Kemp, né? Bom, eu vou colocar, puta merda, não pode falar palavrão aqui, né? Me deu bug na cabeça. Eu vou colocar o Fred Brown. Vou colocar o Fred Brown. Acho que é o maior pontuador da história do Sonics, jogou nos anos 70 também. Então coloca o Fred Brown aí pra desempatar. Muito bem, eu coloquei o Gary Payton e o Sean Kemp. Não botei o terceiro colocado aí fica nas mãos de vocês, que vocês discordaram em tudo aí. Vocês se virem. Não tiveram tantas brigas quanto eu imaginava. Eu tô guardando a minha defesa pra outro time, por incrível que pareça. Eu sei qual é o time. Vai, Aga. Vamos falar de Phoenix Suns? Outro time que, enfim, coitados, né? Não eu botei o Steve Nash e só, tá? Só, nada mais atrás. Tem Charles Barkley, né? É importante falar do homem e alguns outros jogadores, Sean Marion, Studemar. Menções honrosas, né? Menções honrosas. Mas meu top 1 e 2 é Steve Nash, depois Charles Barkley. Eu acho que o Nash é discutível 1. Eu tô tentando pensar se aquele time dos anos 70, que foi vice-campeão e tem aquele famoso jogo contra o Boston Celtics, que é visto como o melhor jogo da história, que era um jogo de final, teve 3 prorrogações. Eu não sei se tem alguém ali, acho que talvez o Paul Westphal que valeria competir com o Charles Barkley, mas eu acho que não. Eu vou colocar o Charles Barkley em segundo também, acho que eu coloco o Paul Westphal em terceiro. Unanimidade aí no nome de Steve Nash, pelo menos como jogador, né? Que como treinador, a gente já sabe como é. E agora chegamos na hora que a Agatha Máximo vai brigar, vai atirar pedras e sapatos para todos os lados, que é Portland Trail Blazers. Nossa, eu vou largar aqui o meu top 3, ela vai brigar. Eu vou botar o meu top 3 aqui, que talvez ela concorde com o primeiro e talvez não concorde com o resto. Bill Walton, Clyde Drexler e Lillard. Olha, eu assino embaixo, Drica. Meu Deus! Mas a minha grande defesa é por Bill Walton em primeiro. Apesar de muita gente defender Clyde Drexler, pra mim é Bill Walton por vários motivos e também é muito triste, né? Porque poderia ter sido o primeiro lugar incontestável se não fosse o destino e seu tornozelo. Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Um jogador muito importante no college, né? Ele enfim, fez muita coisa pela UCLA e deu certo enquanto durou ali no Portland Trail Blazers e depois foi ser feliz no Boston Celtics. Então eu sei que tem uma dose de clubismo seu também nessa primeira escolha, né? Jamais. Não sou conhecida por isso, de maneira alguma. Vai, Eu vou ser o discordão, então. Óbvio, né? Tava demorando. Eu vou colocar Clyde Drexler em terceiro, Bill Walton em segundo, e vocês sabem quem tá em primeiro? Não sei. Damian Lillard em primeiro. Não. Damian Lillard em primeiro, fica a bomba nesse momento. Se você estava contando com a sua sexta participação, ela acabou de ser Era o que eu ia dizer exatamente agora. Eu sei que eu vou ser chamado ainda. Acabaram as chances do retorno de... Mas olha... Desculpa, Vitor, não vai ter, tá? O episódio de tira-teima aí não vai rolar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Quando eu brigava na internet em 2020, eu era um defensor ferrenho da ideia que o Bill Walton ele estava em primeiro, porque ele trouxe o título, né? E no final das contas, o que importa nessa vida é ser campeão. Então ele trouxe o título. Só que agora a gente tá falando de um...
é uma disparidade muito grande. O Bill Walton jogou não por culpa dele, mas ele jogou 3 anos em alto nível, no máximo. E o Damian Lillard vai fazer o quê? Vai fazer uma década de Trailblazers, sempre com os times meio capenga. A temporada passada é uma temporada subestimada do Damian E Lillard. ganhou o quê, Renan? Eu tinha O troféu Mickey. Ele ganhou o respeito. Ele ganhou o meu respeito. Individualmente e coletivamente. Ganhou o quê? O meu Não, e o respeito. pior, tá? Eu acho que o Entendeu? pior de tudo isso é que, assim, beleza, ele ninguém tá falando que ele não é um baita jogador, até porque ele tá no nosso top 3 aqui, meu e da Agatha, né? E ele não estaria aí se a gente não considerasse ele um grande jogador. Mas eu acho que, além da famosa frase de Agatha Máximo, que eu tinha certeza que viria, que é ganhou o quê? Além de dar tchau na quadra, eu acho que, assim, pesa muito esses últimos meses dele, sabe? Perde muito respeito. O cara, assim, Você me fica incomoda 10 demais. anos. Você Me fica incomoda. 10 anos dando Não, mas- sangue pelo seu time. Mas E me aí, por incomoda a alguns maneira como ele tá mesezinhos. lidando com isso, entendeu? Não é ele querer sair, de maneira alguma. Eu acho que até demorou pra ele querer sair de lá, pedir troca. Mas é a maneira como a coisa foi e continua sendo conduzida. Isso eu acho que arranha bastante o que ele fez até agora. Como diz a Agatha Máximo, não ganhou nada, mas enfim, é aquela coisa de você criar identificação com a franquia, enfim, tudo isso eu entendo. Mas não ganhou nada, é um baita jogador sim, mas não ganhou nada, e tá arranhando muito essa história com a maneira como ele tá conduzindo esse pedido de troca e tentando forçar demais isso. Assim, eu não concordo 100%, eu não acho que arranha. E eu acho que não ganhou nada numa era muito competitiva, né? Ia fazer um comentário um tanto quanto ousado e alegre sobre Russell Westbrook, mas eu Pois vou ficar faça. calado. Pois fale de Russell Westbrook, que foi MVP, que ganhou, fez média de triple-double durante 4 temporadas seguidas. Fale alguma coisa que Damian Lillard E no fez, fim a não do ser dia, Damian isso Lillard. importa o quê? O que ele... O Damian Lillard, sendo a principal estrela, levou o time a uma final de conferência. O Westbrook, sem o Durant, levou o time aonde? A um recorde de triplos duplos? Renan. Não, pode reforçar, sei lá, as janelas da tua casa, eu não sei. Eu estou falando pela sua vida. Eu acho que você tá andando num terreno muito perigoso. Eu gosto que a Agatha, ela gosta muito desse clima de conflito, assim. Você ainda briga no Twitter, Agatha? No X, agora X que se fala, né? Apareço no Twitter mais, meu Você é filho. Sou uma misteriosa nova agora? pessoa. Eu cresci. Eu estou mais Uau. perto dos 30 do que dos 20. Nossa! E isso diz muito sobre a pessoa que sou agora. E a pessoa que sou agora é uma pessoa completamente tranquila e que não se envolve em discussões no Twitter. Olha só, Evoluímos, né? Evoluímos. evoluímos todos, muito Mas bom. mês passado eu fiz um vídeo sobre o maior jogador da história do Trailblazers. Fiz um TikTok sobre isso. Falei, se você acha que é Damian Lillard, você está errado. É Bill Walton. Muito bom, Então faço gostei. questão de reforçar esse vídeo no meu TikTok. Vou repostar e te Reposte. marcar amanhã. Eu vou costurar, que agora eu não sou mais também, né? Mas eu já fui um TikToker, tá? Eu vou costurar o seu. Eu não sei se é assim que se fala. Dueto. Eu vou fazer um dueto com o seu vídeo, Agatha Máximo. Faremos duetos. Bom, Você já desistiu de ser TikToker também, Renan? Agatha, veja bem, a gente vai ficando velho. Você vai ver quando você chegar nos 30, tá? A Drica pode reforçar meu ponto aqui. A nossa bateria social. sempre teve preguiça Não disso. falta mas- muito. A nossa bateria social ela vai murchando num tal ponto. Assim, eu não consigo dar bom dia pro Vitor. Imagine gravar um TikTok diário, entendeu? Eu Então, amo porque você chega muito animado com os projetos que você inventa. É isso, eu tenho esse problema. Eu trato ele Aquele na terapia. primeiro mês, ele é Exato. uma coisa incrível. Eu também sou muito assim. Eu sou comprei assim uns na 4 vida. cursos no último mês. É isso. E aí, cada vez que eu começava a assistir um curso, eu falava, não, mas eu queria mais ter visto aquele outro. E eu comprava o outro. E aí eu começava sou a ver o outro, assim. eu falava, não, eu queria ver o outro. E assim a gente segue, né? É isso. Eu sou assim. A minha terapeuta sabe muito bem. Um beijo aí pra minha terapeuta, dona Márcia. Você tem Coitada da trabalho, Dona coitada. Márcia. Pois é. Coitada da Dona Márcia. Enfim, o Renan está errado e vamos fechar aqui com o Bill Walton. Bill Walton, Clyde Drexler e Damian Lillard. Muito bom. Saca? Aqui o cliente, no caso o visitante, não tem razão. O freguês nunca tem razão. Nunca tem razão. Sacramento Kings, meu povo. Estamos chegando no fim. Oscar Tem Robertson. uma resposta óbvia, né? Que é o número 1. Eu só coloquei ele, na verdade. Big O, né? Não tem como. É, E segundo, terceiro lugar, dá pra gente falar de um monte de gente
que talvez a maioria das pessoas nem conheça, né, Renan? Vou deixar para você fazer aí as honras de falar de algumas pessoas, coitadas, apagadas pela história por estarem no Sacramento. E dizer também que esse time atual tem grandes expectativas, né, de figurar aí novos nomes em seu top 10, talvez. Gostaria de dizer Vem que a fazendo Agatha uma boa Máximo campanha. avisou no começo da temporada 22-23. Eu sempre Pois gosto de é, pois relembrar, é. porque ela avisou Foi de fato. dito, né? Foi Foi. dito, na época eu fui muito criticada, inclusive por você, né, Drica? Que falou, você Foi, está maluca? eu admito, eu realmente Falei, admito. maluca não estou, eu sou uma mulher de fé, e a minha fé me trouxe até aqui. E trouxe Nossa! também o Sacramento até os playoffs. Uau! Perdeu, obviamente, para o Golden State Warriors numa série maravilhosa, que pra mim foi a melhor série de playoffs dessa última temporada. E se mantém com um futuro muito brilhante pela frente. Muito bom. É pra eu falar dos jogadores do Kings, né? Olha, eu acho que dá pra falar do Chris Webber, que é um jogador bem subestimado. Ele era um baita de um ala pivô, mas ele jogou na época de Tim Duncan, Kevin Garnett, aí ele acabou ficando um pouquinho de lado, mas era um jogador... E jogava em Sacramento, né? Que também acaba não fazendo muito bem aí pra pessoa, mas era um jogador muito bom. Junto com ele tinha o Peja Stojakovic, que também é um jogador que eu acho que merece aí ser citado. Pegando os antigões, eu acho que tem o Jerry Lucas, que jogou muito tempo aí no Kings. Jerry Lucas, que era conhecido aí por ter uma grande memória, tá? Ele tinha decorado, tipo, metade da lista telefônica, tinha decorado o capítulo da Bíblia. Não que isso interfira muito no basquete, né? Mas fica aí a informação. E tinha o Nate Archibald, que jogou no Celtics também, da nossa amiga Drica, que jogou no Kings também, na época que chamava Cincinnati Royals, se eu não me engano. E ele também é um jogador histórico a ele. Era um baixinho muito habilidoso, muito bom de bola. Acho que são os adjacentes que eu destacaria aí. Mas eu acho que talvez eu colocaria Chris Webber e Jerry Lucas, vai, num top 3 junto com o Oscar Robertson. Eu vou lá mais pra trás, Renan. Jack Twyman, que jogou Muito bem lembrado. há muito tempo atrás, né? Década de 50, começo de 60. Inclusive, se eu não me engano, o jogador com a maior porcentagem de vitórias. Ele ficou 11 temporadas lá no Sacramento. Ele tem um win share, inclusive, de 75, tá? Altíssimo. Teve médias na temporada 59 e 60 de 31 pontos e 8,9 rebotes. Acho que vale a pena falar dele, mas enfim, está apagado pelo tempo e pela franquia em que jogou. Mas é um time que com ele foi o segundo melhor time daquela temporada. É isso, então. Fica aí a informação. Próximo da lista. Isso. Próximo da lista, San Antonio Spurs. Tenho certeza que todo mundo... Temos muitos nomes aí, né? Esse não é muito difícil, né? Tim Duncan, Não né? é difícil, mas também muitas coisas a se considerar no top 5, né? Obviamente que Tim Duncan em primeiro, mas eu acho que algumas pessoas podem titubear aí no segundo, no terceiro lugar, no Muito quarto bom. lugar. Então vou deixar pra você, Renan, fazer as honras. Boa. Eu colocaria David Robinson em segundo, que também é um pivô também levemente subestimado aí, porque dividiu o espaço com Hakeem Olajuwon, né, Patrick Ewing, mas era um defensor exímio, um jogador muito brilhante, fez um quádruplo duplo, tinha um impacto muito grande dos dois lados da quadra. Coloco ele em segundo. E aí, terceiro e quarto, acho que tem a dupla Tony Parker e Manu Ginóbili. Acho que é quem fica em terceiro e quem em quarto é a gosto do freguês. Eu acho que o Tony Parker teve mais impacto. O Tony Parker chegou a ser MVP de final, se eu não me engano, né? E eu lembro que em um determinado momento ele era um dos 3, 4 melhores armadores em atividade da NBA ali em alguns anos. Então, acho que pelo protagonismo colocaria ele na frente do Manu Ginóbili. E aí, em quinto lugar, acho que eu vou de George Gervin, o Iceman, o Homem de Gelo, aí, que foi um pontuador aí muito bom, jogou nos anos 70, pegou ABA, enfim, acho que esse seria meu top 5. Eu ia mencionar ele, porque essa também foi uma outra questão, né? Muitas questões envolvendo as listas sobre considerar ou não a ABA, né? E aí a gente decidiu que deveríamos considerar a ABA, e foram 11 temporadas pelo Spurs. Coloco George Gervin
no top 5, com certeza. Drica, você tem alguma mudança a fazer? Não, nenhuma mudança a fazer. Eu acho que não. Queria perguntar onde Renan Ronchi Hum. coloca Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, assim, ele... Acho que eu colocaria em sexto, né? Talvez em sétimo, eu não sei, porque ele foi muito impactante por um período muito curto de tempo, e aí saiu brigadaço com todo mundo, aquela Ah, mas situação não arranha. Você esquisitíssima. acabou de falar que não arranha, tá? Não, Adriele Varini, você está comparando Kawhi Leonard com Damian Não, eu Lillard. estou comparando as condutas. Kawhi foi muito mais atritado. Ele, no meio da temporada, ele falou: tio Denis, não quero jogar. E aí causou o que causou. Eu quero o meu médico. Ele parecia uma criança mimada ali. Então... Não é diferente do Lillard, né? Que faz a gente ficar ligando para as outras franquias. Não vou jogar aí, não vou jogar aí, não vou jogar aí. Mas aí ele faz na off-season, no escondidinho, entendeu? Não é que nem o Kawhi, que foi explícito ali. Você está contradição. Não. Você está comparando banana com maçã. Tá. Eu sou dessa opinião. Mas eu acho de verdade que o caso do Kawhi foi muito mais traumático, assim. Acho que atrapalhou a reconstrução do time de uma maneira bizarra, assim. Se for ver, retardou a história do Spurs em alguns anos, essa movimentação, né? Eu acho que ele acabou fazendo bem, entendeu? Porque ia chegar nesse momento, o Wembanyama não iria cair no Spurs. Então, assim, ó, o universo conspirou. Tem isso. Deixa assim. Tem esse ponto aí. Vamos fechar aí a nossa lista do Oeste da NBA falta com o Utah Jazz. E vamos fechar mal, então, né? Infelizmente. Vamos fechar mal, então, né? Teremos que mencionar vamos fechar com chave de cadeia. Eu quero dizer que, porra, foda, né? Eu botei o John Stockton em primeiro e o Karl Malone em segundo. Foda-se, não queria nem mencionar esse homem aqui. Vai! Infelizmente, eu coloco o Karl Malone em primeiro, assim. Eu fui por puro, única e exclusivamente, porque eu não queria nem botar ele aqui. Mas aí eu me obriguei. Entendi. Então, assim, vamos excluir a dupla Chernobyl, então. A gente tem aí... Tem nomes mais legais, né? Eu acho que vale destacar o Pete Maravich, que jogou lá na época... Jogou na época de New Orleans, inclusive. New Orleans Jazz, né? Jogou um tempinho lá. Eu acho que ele seria o meu número 3, assim. Eu não sei, vocês acham que o Donovan Mitchell merece uma vaguinha num top 5? Ou fez muito pouco? Eita! Polêmico, né? Damian Lillard, assim, brincadeira. Pronto. Brincando. Eu não sei. Sabe o que eu pensei? Eu pensei em Jeff Hornacek. Bom nome. Acho que pensando ali nesse time de Stockton, Karl Malone, era o terceiro nome, né, a se falar. Pensei em Pistol Pete, obviamente. Ele é o jogador até hoje, né, com a terceira maior média de pontos em uma temporada. E pensei também em Adrian Dantley. Hall da Fama, 7 temporadas no Jazz. Pra gente não entrar nos pormenores de Karl Malone, pra quem não sabe, inclusive, pedófilo e afins, procurem antes de defendê-lo. Eu acho que vale a pena falar de Adrian Dantley, que muita gente não conhece, né? Além dos outros nomes. Eu concordo. Tem o Mark Eaton também, né? Que acho que vale destacar aí que, se eu não me engano, o Mark Eaton, ele tá ainda entre os 5 maiores jogadores a dar toco na história da NBA. Não tem um negócio desse? Provavelmente. Ele não dava vou muito te toco. confirmar. Tem uma pergunta aqui. Tem um homem pra falar. A K47. Onde colocaria Andrei Kirilenko na lista do Utah Jazz? Eu gosto muito dele, ele é um jogador muito completo, mas aí eu vou fazer a pergunta que você me fez pra Damian Lillard. Ganhou o quê, né? Aí eu acho que isso fica uma coisa meio complicada aqui. O Kirilenko... Só incoerências nesse podcast, gente. Ele era muito bom, mas não fez nada, né? Se a gente parar. Diferente do Damian Lillard, tá? Que é esse grande jogador rapper aí, disco de... Sei lá se ele ganhou alguma premiação como rapper, mas... não sei. Eu acho que eu gosto muito do Kirilenko. Só não gostei. Ele tava naquele time da Rússia, que foi uma derrota meio traumática do Brasil nas Olimpíadas, não tava, Agatha? Você lembra? Acho que foi 2012. Você era um neném. Eu ia falar agora, como é que ela vai lembrar de 2012? Porque a Agatha é muito ligada em basquete de seleções, que eu sei, mas ela era muito jovem nessa época, né? Mas eu acho que ele tava, aquele jogo contra a Rússia, que foi muito irritante.
Enfim, tirando esse jogo, eu gosto do Kirilenko. É isso, É então? isso, finalizamos, mas eu quero trazer um último tema, até porque esse episódio vai antes da loucura começar. Mundial de basquete, né? Dia 25 começa, da madrugada do dia 25 para o dia 26. Muitos times desfalcados, diga-se de passagem. Muitas estrelas da NBA não comparecerão. Brasil, a gente sempre acredita, a gente sempre se anima, a gente sempre acha que agora vai, e blá blá blá, todas aquelas coisas, né? A lista já está confirmada dos jogadores em atividade, dos jogadores que vão para o Mundial. Apenas 2 jogaram no Brasil na última temporada, né? O Jorginho já tá com a passagem comprada para jogar no Ratio Farm da Alemanha, que era o time do Iago. Iago, inclusive, Renan, quero seus 2 centavos aí sobre Iago no Estrela Vermelha. Eu acho importante falarmos disso brevemente. E também sua opinião sobre esse Mundial. O que pode acontecer, surpresas que podem vir, né? A Sérvia é muito desfalcada, alguns outros times também que não vêm com força total. O próprio Estados Unidos, se você for ver em retrospecto também, às vezes pode ter deixado uma ou outra estrela em casa por soberba, mas o Brasil tem feito bons amistosos, tem jogado bem. Uma seleção que para mim hoje é do Iago, né? Sem sombra de dúvidas. E, enfim, discorram sobre o Mundial que está batendo a porta. Mais um campeonato na Ásia que nos fará acordar de madrugada, né? Pois é, eu vou começar falando do Iago. Eu amo o Iago, assim, eu acho que... E eu gosto muito que como... as movimentações dele fora de quadra na carreira são iguais ao jogo dele dentro de quadra, né? Ousado. Eu gosto muito que existe muito essa discussão sobre o atleta brasileiro que muitas vezes, às vezes tem uma oportunidade de buscar um espaço fora e aí prefere ficar em um lugar onde ele vai ter um espaço maior. Eu acho que existe muito essa discussão. Eu acho que é uma discussão legítima, apesar de algumas pessoas não gostarem. E eu acho que o Iago, ele é a perfeita definição, assim, é o caminho que todo atleta, não só brasileiro, mas sul-americano deveria seguir, né? Vamos ser sinceros, a gente sabe que a América do Sul, mesmo a Argentina, não é uma grande praça no basquete, né? O mundo evoluiu muito, então, assim, na Europa tem muitas praças que são superiores à nossa. E eu acho que o caminho é esse, sabe? Jogou no Brasil, jogou em times grandes, se consolidou aqui, foi para um time que não é tão relevante, não é Tier 1, vai na Europa, conseguiu cavar o espaço dele lá, agora está num time Tier 1, vai jogar Euroliga, vai vir do banco ali no Estrela Vermelha, e não duvido nada, conhecendo, pode ser titular, jogou Summer League, eu não tenho dúvidas que ele vai tentar cavar o espaço dele na NBA um dia ainda, ele tem a questão do tamanho, mas eu gosto muito do tipo, da forma como ele faz a gestão da carreira dele, então gosto muito dessa movimentação do Iago, torço muito por ele. Agora, em relação ao Mundial, assim, o Mundial ele é ousado e alegre, né? Assim, eu parei de. Eu não vou dizer que eu não parei, mas a seleção brasileira ela gosta de machucar também, né? A gente tem sempre que tomar um pouco de cuidado aí com a empolgação, porque, né? Vai que, né? A gente acaba se empolgando demais e acaba se machucando. Eu acho que estão subestimando um pouco a seleção dos Estados Unidos, né? Não é o time A deles, mas tá longe de ser um time ruim. Não era aquele time que ficou em 7º no último Mundial, que tinha aquela tranqueira do Jason Tatum, né? Então, assim, agora tem o Anthony Eu Edwards. acho bom você parar por aí, entendeu? Assim, o Anthony Edwards num ponto de maturidade maior, acho que o Jason Tatum estava ali em 2019. Eu acho que é um time profundo e essas competições curtas é momento, né? Vai ganhando, vai construindo momento, a confiança vai aumentando. Então eu não subestimaria tanto a seleção dos Estados Unidos. Eu acho que quem pode aproveitar aí para fazer uma bagunça é o Luka, né? Acho que a Eslovênia, em tese, se com todos os times completos, ela não estaria no primeiro tier, mas com ele jogando a bola que ele tá jogando ali, do que ele já fez nas Olimpíadas, o que ele tem feito nos amistosos, com todo mundo tendo aí ninguém vindo com sua força máxima, acho que é um momento que a Eslovênia pode dar uma bagunçada na situação, né? Luka, inclusive, fazendo belíssimos jogos, como é de praxe. Eu abri aqui o Power Rank da FIBA para essa Copa do Mundo e está o seguinte, vou falar o top 5 apenas porque, enfim, senão se eu for falar de todo mundo é muita coisa. Estados Unidos em primeiro, França em segundo, Austrália em terceiro,
obviamente por causa de Josh Giddey. Quarto, Eslovênia. E quinto lugar, Alemanha. Concordam? Ai, eu tô Espanha aí ainda correndo por pensando. fora. A galera sempre desmerece um pouco a Espanha, né? Eu concordo muito. A galera sempre desmerece um pouco a Espanha. E a Espanha sempre vem que vem, né? Você pensa, não, já foi a Espanha. E aí eles vêm e eles são a Espanha, né? Eu concordo com isso. E tem um Canadá bem saboroso também, obviamente, por conta de É, Shai de Josh Gilgeous-Alexander Giddey, né? e Luguentz-Dort. É óbvio que o Oklahoma City Thunder vai ser o grande protagonista Ai, dessa meu Copa do Deus. Mundo. Meu Não Deus tenho do céu. dúvidas. Você mencionou o Luka Doncic, Renan. O Doncic anunciou que eles vão fazer um documentário sobre essa jornada desse Mundial, né? Vai chamar Everything It Takes. O Ele Luka que sabe tá que ele vai fazer patrocinando história, né? tudo. Então, assim, ele vem com vontade. Inclusive, eles vão fazer. Não sei se vocês viram o evento que o Luka vai fazer com a Jordan em um lago na Eslovênia de 3x3. A quadra é no meio do lago. Eu fiquei. Me trouxe muitas dúvidas sobre a bola cair no lago, né? Porque não vi telas nem grades, mas lindíssimo. Achei bonito. Vamos ver se a Vamos ver a execução vai ser tão logística. bonita quanto o planejamento, né? Muito bom. E algum adendo a fazer sobre essa Copa do Mundo antes de eu passar horários? Tem jogador do Boston Celtics nessa Copa do Mundo? Ai, querido, dá licença que a gente tá se preparando aí pro título. Vai cuidar Entendi. do teu jogador, que hoje estavam falando aí que não conseguia nem levantar, aí ele Isso foi é lá uma boa pergunta. ele fez quase uma prova de vida de INSS, gravando Ele vídeo. seria titular da seleção americana se ele não tivesse que usar aquele tênis bosta que o pai dele obrigou ele a usar, tá? A culpa é do pai Cara, dele. eu achei muito engraçado, que ele realmente, tipo, vou Ah, você fazer achou só uma prova de engraçado? vida. Não, É eu isso? achei Você achou engraçado o engraçado? Eu vídeo vou te dele. cancelar na internet. Eu vou pegar esse corte Engraçado o e vídeo eu vou dele, espalhar. ele fazendo para responder o Smith. Olha aqui, ô palhaço, como eu consigo levantar e sentar e levantar. E não vai jogar a próxima temporada de qualquer jeito, né? É, Pelo não. menos sentar ele vai conseguir pra assistir os jogos. Fica aí, Bom, uma evolução. né? Vai, todo passa mundo os feliz horários pelos aí. Boston. Mas vamos pros horários. Novamente, a Copa do Mundo começa no dia 25 de agosto, isso é sexta-feira, mas estamos falando de Ásia, então fiquem atentos aos horários, porque eles são de madrugada. O Brasil estreia no sábado, no dia 26, de manhãzinha contra o Irã, às 6h45. Esse primeiro jogo é na Indonésia, né? Porque a Copa do Mundo vai ser em 3 países. Japão, Indonésia e Filipinas. Estava me esquecendo das Filipinas. No dia 28, 2 dias depois, segunda-feira, o Brasil joga contra a Espanha, aí é pedrada, 10h30 da manhã. E no dia 30/8, 2 dias depois, isso da quarta-feira, às 6h45 contra a Costa do Marfim. Obrigação ganhar 2, né, Renan? Silêncio. Assim, eu fico até triste de fazer comentários, porque eu já fui muito traumatizado. Vocês também Todos sabem nós, como é Renan. isso. Né? Então, assim, eu espero que não ganhem aquele jogo histórico quando não tanto faz ganhar e não perca aquele jogo importante que não pode perder. Essa é meu único Esperança. pedido. O Exato. único desejo do Renan é não receber, não ser iludido e Não criar receber um expectativas. balde de água fria, né? A expectativa é a mãe da. É a merda. É a pior a mãe, merda. é É a isso. pior merda que existe. Eu só tenho um comentário a fazer, né? Horáriozinho Diga. bom pro proletariado, né? Sábado, dia que você pode dormir um pouco mais, 6h45 da manhã. Jogamos contra a Espanha, segunda, 10h30 da manhã. Puta que pariu, hein? Puta merda. Tem grupos saborosos, tá? Tem o grupo E, Alemanha, Austrália, Finlândia e Japão. Eu acho esse grupo muito saboroso de assistir. Eu acho os 4 times interessantes, inclusive. Óbvio que nem todos tão bons e preparados, mas eu diria que é o time mais parelho, o grupo mais parelho desse Mundial. E, pra finalizar, se você não sabe onde assistir, assista na ESPN e no Star Plus. Todos os jogos ao vivo de todos os grupos, de todos os times. Então, não tem desculpa. E melhor do que a Copa do Mundo Feminina, os jogos são em horários um pouco mais acessíveis, né? Porque às vezes eu tava acordando 3h30 pra ver um jogo. Então, 6h45 da manhã já é um horário em que o proletariado de fato acorda. Então, já vai dar certo, né? Mais acessível. Ainda acho horários ruins, mas ok. Melhor. Perfeito. Poderia ser pior. É isso. Poderia.
É É isso, isso, então, né, pessoal. gente? Vamos lá, então, é isso. Agora a gente espera o milagre de conseguir reunir, né, o Vitor e o Renan pra gente fazer o caos, né? Vamos Daí ele colocar a brigar. camiseta da amizade neles e A voltaremos camiseta da em União, breve. gostei. Vamos fazer presencial. Ah, a Drica não. Eu esqueci A que Drica não é- vem, ela se é recusa isso. a Só se pisar for em em São Paulo. novembro, senão não vai rolar presencial. Ah, não, em Tá novembro bom. o Vitor vai viajar, não vai rolar presencial, vai ter que ser online mesmo, gente. Vai ter que ser online. Tudo bem, eu faço presencial com o Vitor e a gente põe a camiseta da União. Primeiro Pronto. você tem que responder ele, né? Criar vergonha nessa cara, mas enfim. Eu tô respondendo ele agora, tá? Olha. Boa noite, Vitor Camargo. É isso então, minha gente. Fechou. Agatha, voltamos semana que vem, né? Provavelmente pra falar aí dessas tretas, James Harden, muita coisa acontecendo. Agora começa a acontecer muitas coisas, na verdade, né? Vamos nos aproximando aí. Calendários já foram divulgados, inclusive, muitas coisas agora pra acontecer e vamos esperar conseguir reunir aí o Renan e o Vitor. Alguma Um consideração a mais? Aliás, se despeça, né? Porque, né, depois do que você fez com o Portland, se despeça mesmo, né? Pra nunca mais voltar. Vai. Muito bom. A minha despedida é: Damian Lillard é o melhor jogador da história do Blazers. Eu estou certo, vocês estão errados. E nos vemos na próxima vez que eu for chamado para falar abobrinhas. É isso. É isso então, né? Até semana que vem. Um beijo.